Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos concluir aquela aula que eu comecei o Papai Noel. Hoje nós terminamos. Mas antes, uma palavra. O Salmo 40, versículo 10, diz assim: Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Agora eu vou preencher com ocre toda essa área dessa janela aqui da grade, inclusive aqui embaixo, essa faixa aqui também. Eu vou preencher assim bem rapidinho. Aí eu volto a mostrar para você o que nós vamos fazer. Olha, já preenchi tudo, agora eu vou usar o sépia. E eu vou fazer simplesmente um contorno. Tá vendo? Vou deixar bem escuro. E aqui, eu vou deixar essa linha por cima. Então, aqui a gente tem um cruzamento. Esse contorno, eu vou fazer assim, ó, dos dois lados. Não é uma linha perfeita, nada disso. Você vai pôr o sépia marcando a borda de fora. Cantinho. Com isso, você vai deixar o meio, olha como o meio já vai ficar mais claro. Coloca a tinta mesmo. Já vai dar aparência de madeira. Ó. Aqui eu tenho o cruzamento, né? Então, eu vou passar essa linha aqui reta, tá? E aqui fica escurinho. Do lado de cá, ó, ponho no contorno. Eu não tô colocando pra fora, tá? Eu tô colocando em cima do ocre. E quando chega aqui, ó, o cruzamento, você vai deixar a linha reta. O escurinho vai ficar pra cá. Aqui e ali. Tá vendo? Ficou por cima, fez o cruzamento. Não precisa ficar consertando, isso aqui não é para esfumaçar nada. Apenas faça uma linha. Não deixa o ocre aparecendo para fora. Quando chegar aqui embaixo, é essa parte aqui que ficou por trás. Essa vai levar a linha inteira. Vamos pôr a sombra. Aqui aqui é um pouquinho mais largo. Então, você vai passar esse sépia na bordinha. Embaixo da cortina, você vai deixar mais escuro. Tô fazendo uma sombra já. Essa parte aqui embaixo, também eu vou passar esse sépia. Ó, tô fazendo tudo isso com o pincel número 6, tá? O pincel tá velhinho, tá meio gastinho. Tá muito bom para trabalhar linhas. Aqui, ó, tem o pincel, é bom que você trabalhe com ele assim, ó. Tô fazendo a linha aqui. Quando eu vou fazer aquela linha de cima, eu giro. Eu trabalho com ele assim. Sempre para fora. Você coordena melhor. Se você fizer assim, você não vai fazer aquela linha de baixo ali perfeita. Assim é muito mais fácil. E aqui, ó, nesse meio, você pode fazer isso aqui, ó. Madeira. Nesses pequenininhos não tem como, porque é muito estreito. Deixei bem estreitinho justamente para não ter falta dessa ideia aqui da madeira. Vai e vem com o pincel, olha. Não preencha tudo, deixa espaços. Vou chegar com esse sépia ali no final. Vou terminar a minha janela. Vou fazer isso daqui em todo esse espaço. Então, olha só como ficaram
as grades. Agora, nós vamos fazer a cortina. Primeiro, eu vou reforçar essas linhas aqui, ó, com o lápis, porque eu preciso enxergar. Depois que eu reforço tudo, usando um pincel 12, eu vou passar branco em toda a parte da cortina, inclusive nessa parte aqui que prende. Você pode deixar o seu branco um pouquinho mais líquido. Você faz assim, coloca aqui. Aí você pega uma pincelada de água, duas, mistura. Você vai deixar o branco um pouquinho mais líquido. Aí você preenche. Olha, vai ficar mais leve, vai ficar bem mais fácil preencher. E como é um espaço grande, se você colocar a tinta do jeito que vem no pote, o pano, o tecido vai ficar muito duro. Então, eu gosto de fazer assim. Eu vou preencher, depois eu trabalho as sombras mostrando pra você. Então, olha aqui, como você vai terminar? Não deixa uma linha, vai limpando pra fora a tinta que tem no teu pincel. Tá? Não deixe abrupto assim aquele final aqui. Do lado de cima, aqui, você viu que eu mantive mais ou menos a altura da grade. Só que aqui eu não fiz assim, não. Eu fiz assim. Terminei deixando pontas. Agora eu vou trocar de pincel. Eu peguei o número 6. E eu vou usar o ocre. Primeiro, eu vou passar o ocre em cima desses riscos. E vou limpando o pincel para fora. Olha, eu faço uma linha e faço assim para fora. Aqui, ó. Aqui eu acho que nem tinha risco. Aqui eu tenho, aqui eu tenho. Não se preocupe muito, só não deixe o risco assim aparecendo. Você deve passar o ocre em cima dele. Não preencha tudo com ocre também, porque isso aqui é só para dar uma... Isso daqui é só pra gente fazer uma sombra. Primeira sombra. Esse risco aqui, ele desce. Aqui a gente vai fazer uma dobra, então a sombra vem aqui por trás. E depois eu tenho essa parte aqui também sombreada. Você viu que esfumaceio para baixo, esfumaceio para baixo. Posso pôr aqui, eu venho com a tinta assim, até aqui. Quando chegar aqui, eu viro o pincel. Aí eu posso pôr um pouquinho de tinta assim, ó, na bordinha. Aqui eu posso dar uma pinceladinha também com pincel sujo, ó. No meio. Agora eu vou trocar de tinta. Peguei o cinza chumbo. Nem lavei meu pincel. Coloco aqui no pratinho, tiro o excesso. E eu vou pegar um pouquinho do cinza, eu vou começar fazendo essa linha ali, ó. Aqui desse lado, aqui desse lado. Aqui no meio, que eu tenho um risquinho ali, posso pôr um pedaço aqui também. Agora, ó, cada vez eu pego assim, bem de pouquinho. Eu vou fazer uma segunda sombra em cima do amarelo ocre. Só que eu não vou cobrir o amarelo ocre. O cinza, ele vai dar um retoque. Ó, aqui vai ficar escurinho. Você pode até brincar com o pincel assim, ó. Tá? Mas sempre nessa posição. Aqui na dobra o cinza um pouquinho mais forte, vou limpar aqui.
Fazendo o franzido aqui em cima. Essa linha que a gente colocou aqui, quando você for fazer essa parte de cima, você não pode deixar assim, ó. Eu não quero ver aqui, que você tem que disfarçar. Aí você pode até olhar o teu risco, para ver certinho onde tem e onde não tem essas linhas. Não é necessário passar em cima da linha inteira também. Pode pôr um pouquinho ali. Aqui é o lugar que tem que ficar mais forte, porque aqui tá bem franzidinho. Aqui já tá mais largado, então não precisa tanto. Agora, eu preciso realçar um pouquinho aqui dentro. Pronto, já tenho a cortina desse lado. Depois que secar, a gente vai realçar as áreas de luz. Agora, eu vou fazer a outra seguindo o mesmo modelo. Percebe que eu usei o mesmo sistema. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, a mesa. Para a mesa, eu vou voltar com aquele pincel número 12. Eu vou pegar uma pincelada de amarelo ocre. Coloquei aqui no cantinho. Ó, meu pincel tava úmido. Eu lavei e não sequei. Então, ele ficou com um pouquinho de água, tá vendo? Essa tinta vai ficar molinha. E eu vou tirar ainda o excesso aqui, ó. Agora, eu vou fazer horizontal. Eu vou trabalhar umas linhas. Eu não vou preencher inteiro. Não é preencher. Se você passar um pouquinho assim, ó, em cima do risco, não tem problema nenhum. Porque você tá trabalhando com a tinta bem fluida e pouca tinta. Aqui, resista àquela vontade de fazer a linha, não faça. Trabalha sempre na horizontal. Você viu que eu não tô preenchendo? Eu tô limpando o meu pincel. Às vezes fica um risco assim, mais forte, tem problema nenhum. Mas não faça todo listrado. Assim a gente imita os veios da madeira. Vou fazer o lado de cá também, do mesmo jeito. Prontinho. Agora, eu vou trocar de pincel. Vou pegar o número 6, que ele tá um pouquinho mais aparadinho. Vou colocar aqui mesmo, ó, no pratinho aqui em cima desse... Eu não tenho nada mais de ocre aqui. Então, coloco o jatobá. Não vou colocar água, porque aqui já tá meio úmido, meu pincel tá úmido. Pego um pouquinho do jatobá e agora eu vou fazer já... Vou começar a colocar as sombras. Aqui, ó, embaixo. Vou colocar um pouquinho aqui, fazendo as voltinhas da folha. Algumas ranhuras, imitando a madeira. Mesma pincelada que eu fiz com o ocre, eu tô fazendo com o jatobá. Aqui, ó, tá alto, então eu não vou colocar ali, só aqui retinho. Vou colocar aqui também, ó, trabalhando assim com algumas ranhuras. Ali, bem grudadinho naquele sépia, eu vou deixar uma sombra, vou deixar mais escuro. Não faça assim, ó, deixando ver aquela liça clarinha. Chegue o jatobá ali bem grudadinho. No espaço assim livre, que não tem elemento nenhum, você pode trabalhar bem livre. Aqui embaixo do biscoito, começando daqui, não faça inteiro. Começando aqui, você vai crescer essa sombra pra cá.
Aqui, ó, até o comecinho do copo ali. Aqui nem vou colocar jatobá, não, só vou colocar um pouquinho de jatobá aqui em cima. Pega mais um pouquinho. Embaixo do copo eu não vou colocar, não. Começo daqui, ó, do final. Vou colocar aqui toda a área. Em cima um pouquinho mais. E aqui fazendo a sombra do copo, mais ou menos até essa linha aqui, ó. Não preencha inteiro um quadradão, tá? Você vai pôr aqui, ó, assim, meio arredondado, vai sumindo. Mas aqui vai ficar um pouco mais forte, tá? Agora, mais alguma ranhura aqui embaixo. Vou crescer um pouco mais esse jatobá aqui. Um pouco aqui embaixo. Umas ranhuras. Agora, nesse ponto, eu quero que você perceba. Quando você não coloca a tinta muito úmida, ele fica assim, tá vendo umas manchinhas brancas? Esse é o tecido que tá aparecendo. Eu não quero que o meu tecido fique aparecendo assim. Então, o que que eu fiz? O pincel, ó, molhei o pincel, ele tá cheio de água, tá? Mas ele não tá pingando. Eu vou passar por toda a área. O que que vai acontecer? Minha tinta tá úmida. Então, ele vai fechar. A água vai umedecer a tinta e vai fechar esses espaços branquinhos. Pouquinha água, tá? Que se você soltar água aqui, isso vai crescer para todos os lados. Não é isso que a gente quer. Caso sua tinta já esteja seca, a minha ainda não está, então funciona perfeitamente, ó. Aqui acho que deu para você perceber. Esse lado aqui meu ainda tá bem úmido, que eu acabei de colocar a tinta. Olha como ele fecha. Fica muito legal. E fica extremamente leve. Aqui já tá um pouquinho seco, então eu vou pegar um pouquinho do ocre novamente. Aí, com o pincel úmido, eu volto colocando. Se isso não te incomoda, você pode deixar. Mas se incomoda, então faça isso. Porque assim, bem preenchidinho, quando você levantar esse pano contra o sol, você não vai ver aquela transparência. Isso incomoda algumas pessoas. Então, é essa a técnica que eu uso para não deixar isso acontecer. Agora, ficou bem amarelo, né? Simples. Peguei um pouquinho do branco e vou dar uma clareadinha em alguns espaços. O branco você deve usar, no caso aqui, ou marfim, só em cima do ocre. Não coloque branco em cima do jatobá. Olha como já clareei algumas áreas. Vou pôr pro lado de cá também, aqui na frente do copo. Nosso pano tá bem úmido. Eu já vou aproveitar com o sépia. Uma pinceladinha, pincel número 6. Agora é pouquinha tinta. Em cima do jatobá, sem sair pra cima do ocre, tá? Você vai ficar bem em cima do jatobá. Pouquinho. Aqui embaixo do biscoito, dos biscoitos. O cantinho aqui, ó, totalmente escuro. Mas não cheguei até em cima. Você viu que aqui tem um pedacinho que ficou jatobá puro. Assim. Aqui, ó, atrás do copo.
bem fortinho. Posso até passar a linha do copo, o contorno, tá vendo? Pronto, aqui ó, vou terminando com sépia. Só coloquei sépia desse lado, porque eu tô imaginando a luz assim. Prontinha a nossa mesa. Agora, com o vermelho vivo, eu vou preencher a fita. Essa fitinha aqui, ó. Que tá nesse arranjinho. Pronto. Vou deixar bem simplesinho. Com o pincel 0. Ela tem aqui uma dobra. Então, eu só vou fazer aqui, ó, com o branco, uma linha. Começo aqui e desço cruzando. Olha, você vai cruzar aqui, ó. É só mesmo uma linha. Sumo com ela pra cá e sumo com ela pra lá. Essas folhinhas eu vou fazer seguindo a mesmo jeito que eu fiz as de cima. Vou fazer esta daqui que tá por baixo pra você ver. Ó, aqui tá por baixo. Então, eu ponho um pouquinho do verde pântano. Aí, eu puxo o risquinho no centro com verde pântano. Puxo pro lado da ranhura os risquinhos com verde pântano. Do lado de cima, aqui do lado contrário, eu coloco ali, ó, no espinho e puxo pra dentro. Aí, vou completar o espaço que sobrou com o verde maçã. Pode até passar assim, ó, por cima do verde pântano. Se você não colocou tinta demais, tá? Porque se colocar muita tinta e passar, vai ficar tudo escuro. Tô completando com verde maçã. Faço isso. Ó, se você fizer seguindo o ladinho que eu coloquei a ranhura, esse daqui tá aqui, ó, vai dar bem certinho. Coloco um nada de branco, tá? É muito pouquinho branco. Aqui no espaço em cima do verde maçã, dou uma iluminadinha, coloco aqui também, ó, puxando um pouquinho pra dentro, em cima do verde maçã. E depois, com o pincel 0, eu faço os espinhos. Pincel 0 e o verde pântano. O espinho e um semi-contorno, em algum lugar fica bonitinho. Um risquinho, se precisar, com o pincel 0. E para ela ficar pronta, um risquinho aqui, ó, com o branco. Não precisa chegar embaixo e nem precisa chegar em cima. A bolinha só preencho com o vermelho vivo e faço um contorninho com o pincel 0 e o verde pântano. Vou terminar o meu arranjinho e mostro pra você. Olha só como ficaram as bolinhas, as folhinhas. E agora, para finalizar, aquela pintinha branca que eu gosto de colocar. E tá pronto o arranjinho. Agora, nós vamos para os biscoitos. Biscoito. Vou usar uma porção de cores. Começo na sequência... Não, esse aqui por último, esse e esse. Vou começar por esse aqui de baixo, assim, amarelo pele. Eu vou colocar sem chegar na borda e sem chegar ali em cima na linha. O biscoito, ele é todo manchadinho. O cookie. Segunda cor, jatobá. Agora, eu vou fazer aqui a linha. Perceba que eu tenho uma fita passando aqui
E eu tenho intervalos que eu tô vendo a mesa. Então, preste atenção aqui para não fechar tudo, tá? Só o pedacinho. Então, jatobá, toda a linha de baixo. Lembra que a gente colocou um pouquinho de sépia aqui embaixo? Esse sépia vai ajudar a separar o biscoito aqui, ó, do fundo. Aqui eu vou colocar o jatobá também, mas ainda não chegando lá. Eu vou fazer manchinhas com esse jatobá em cima do pele. Terceira cor, sépia. Agora eu chego na linha. Desço fazendo uma sombra para cima do jatobá com manchinhas. Não é para misturar, só bate teu pincel. Só encosta. Se tiver pouca tinta, ele não vai fazer manchinha assim. Então, é bom você pegar um pouquinho de tinta de vez em quando. Olha, tá vendo? Manchei. Esse lado aqui, ó, eu vou deixar ele praticamente sumindo dentro dessa parte. Só aqui embaixo que eu vou ter um pedacinho ali que vai aparecer. Olha só as manchinhas que eu fiz. Eu vou até realçar um pouquinho aqui, ó, por fora, o chão, a mesa. A mesa é o sépia. Aqui o jatobá é o biscoito. E por último, vou colocar um pouquinho de preto bem na bordinha. Ele dá um efeito assim bem grande de sombra. Viu que eu fui com preto em cima do sépia, mas eu não cobri o sépia. Agora eu vou ainda sujar o biscoito desse lado aqui, ó, um pouquinho de ocre. E com ocre, eu tô trabalhando com o pincel 2, tá? Com ocre aqui, ó, um pouquinho de tinta só. Não bati nenhuma vez em cima do sépia. Ele dá uma amareladinha. E agora, por último, o branco. Com esse branco, eu vou fazer alguns pontinhos. Não deixe todo pintado. Pouquinho só. Me disseram que eu pareço brava. Sou brava mesmo. Tem que fazer bem direitinho. O jatobá veio aqui, ó, tá vendo? Vai passando aqui, ó, por cima. Aqui eu vou colocar pontinhos. Olha, parece um contorno, mas não é. Eu vou repetir nesse daqui a mesma sequência. Olha, fiz mais esse. Percebe que eu coloquei aqui, ó, um pouquinho do branco? Então, para separar um do outro, mas é fundamental essa sombra aqui, ó, que ela fique bem crespa, que nem um biscoitinho mesmo. E agora, o último, temos a fita com lacinho, então a gente vai preservar a área, mas não vou me preocupar tanto com ela. Eu vou colocando a tinta, deixando, mas sem me preocupar de ficar muito certinho ali, tá? Pode passar um pouquinho por cima que não tem problema. Aqui temos uma ponta. Não, a ponta aqui, aqui é a fita do ladinho. E aqui mais um pouquinho. Agora eu vou pegar o jatobá, vou fazer a sombra toda a volta, inclusive aqui em cima. Aqui, saiu aqui. Eu acho que eu vou escurecer, ó, peguei um pouquinho do sépia. Eu vou escurecer aqui, ó, um pouquinho a madeira que tá lá atrás. Isso vai fazer com que o biscoito realce um pouquinho mais. Deixar a madeira mais escura.
Vou colocar umas pinceladinhas do ocre. Esse lado mais claro, né? Então, não vou colocar o ocre. Então, sujei de ocre. Agora, eu vou pegar o sépia e vou fazer algumas pintas. As pintas não são bolinhas assim, ó, 1, 2, 3, tá? Bate o pincel, junta uma com a outra. Na verdade, do jeito que você fizer essas pintas, vai ficar bonitinho. Por quê? Só não pode ser que nem catapora, tá? Tudo separadinho. Tem que fazer algumas assim, ó, meio juntinhas. Porque esses biscoitos, eles têm muitas pintinhas assim. Esse daqui são os furos. Peguei um pouquinho do jatobá e vou bater meio que em cima. Isso ajuda a juntar. Aqui mais uma. E agora, por último, um pouquinho só do branco, de ladinho. Eu vou fazer aqui, ó. Não é um contorno, tá? Eu só tô apertando o pincel. Aqui também. E assim, não é liso. Você vai colocando o pincel, fazendo as voltinhas do crespo do biscoito. Aqui, assim. Agora, eu vou preencher a fita de vermelho. Eu vou preencher com pincel 0, porque eu não quero que fique muito grossa. Esqueci de colocar as bolinhas de branco, ó, tô colocando agora as pintinhas. Mais pro lado de cá. Aqui, só uma ou outra. Pronto. E essa fita aqui, você só vai separar com um pouquinho do branco. Aqui, principalmente, ó. Essa perninha, tá vendo? Eu vou passar ela por cima. Agora, eu vou passar esta por cima dessa. Então, eu puxo aqui e puxo aqui, ó, dos dois lados. Aqui, tá cruzando também, eu passo esta por cima, a perninha do laço. Eu não tô enchendo inteiro, tô deixando só um contorninho com o branco. Aqui, eu vou colocar um pouquinho do branco aqui, ó, nessa perninha. Aqui, eu vou colocar esta parte, não, vou colocar o laço também, passar por cima. Aqui, eu posso fazer uma dobra. Dobra quando eu saio de uma beirada, atravesso e termino na outra. Aqui eu posso até colocar um pouquinho do branco, assim, sem uma luz. Ó, vai marcar a fita. Na pontinha. Aqui no meio posso pôr uma pinceladinha. Até nesse daqui dá pra pôr um pouquinho também, assim. Pronto, já tá aí o lacinho. Agora, nós vamos fazer o copo de leite. Agora, eu vou preencher o copo de leite com branco, só que eu vou preencher aqui, ó, dessa linha pra baixo, tá? Aqui é transparente, então, a gente não faz agora. Eu vou preencher inteiro até embaixo. Acabei de passar o branco. Nem lavei o pincel. Peguei um pouquinho do amarelo ocre. Eu vou colocar aqui para tirar o excesso do pincel. Tá vendo a linha aqui, ó, debaixo da elipse? Então, eu vou passar bem certinho. Começando daqui, que eu quero que fique mais forte, eu vou empurrando pra lá. Cheguei no final ali, ó, quase imperceptível. Mais um pouquinho. Eu vou pôr aqui, posso vir quase que até embaixo aqui na linha. Aí depois, essa área aqui, ó,
Imagine aqui, esse pedaço, eu vou empurrando o ocre. Para não deixar aqui manchado, não pode ficar bolinha. Se ficar, tem que ser assim. Para não ficar manchado, você pode até trabalhar primeiro assim, na horizontal, né? Depois assim, na vertical, para tirar a mancha. Com esse restinho aqui, eu vou limpar o pincel aqui, ó. Bem embaixo, um pouquinho do ocre. E aqui, eu não vou colocar no contorno. Eu vou colocar, tenho duas linhas. Eu vou colocar primeiro aqui, ó, na linha de cima. Não vou fechar. Um pouquinho aqui. Segundo, tem uma linha embaixo que não encosta na borda, ali na beirada. Eu vou fazer aqui, ó, no meio, sem fechar aqui também. Agora, não vou lavar meu pincel, eu pego uma pinceladinha de cinza chumbo. O pincel ainda tá sujo de ocre. Bem pouquinho cinza. Com cinza, tô fazendo pro lado de dentro. Mas eu não vou chegar aqui. Eu venho, ele vai sumindo, sumiu. Agora, eu tiro essa linha aqui, bem de leve. Olha só, eu tenho duas sombras. Eu tenho uma sombra aqui, que some por aqui, e tem uma sombra aqui, que some também por aqui. Agora, um pouquinho mais do cinza. E eu vou passar bem na linha do contorno. Vou dar uma esfumaçada aqui. Em cima do ocre. Mas tão leve que eu não vou cobrir o ocre. Mais um pouquinho. Eu vou fazer aqui. Em cima do ocre, sem cobrir o ocre. Eu tenho uma linha bem estreita. Terceira cor, sépia. Não lavei o pincel. Isso quer dizer que o sépia, ele vai se mesclar ainda com esse cinza, com esse ocre que eu tenho aqui no pincel. E agora a última sombra. Parece que não, mas isso dá uma diferença bem grande. Agora, com esse pincel sujinho, eu vou passar bem em cima da linha. Por acaso, o teu risco do carbono ficou aparecendo aqui desse lado, igual o meu? Olha, vamos cobri-lo. Reforço um pouquinho aqui. Reforço um pouquinho aqui. Nesse espaço também. E nesse também. Agora eu vou pegar mais uma pinceladinha lavei meu pincel, tá? Uma pinceladinha do cinza e vou passar bem em cima do risco. Se viu que eu não tô segurando o pincel aqui, segura mais pra cima. Apoia teu braço na mesa e trabalha assim, na distância. Faça a elipse inteira. Aqui, ó, no contorno do leite ali, ó. Você vai passar também um pouquinho do cinza. E agora, aqui do ladinho. Aqui do ladinho, eu vou entrar um pouquinho. Desse ladinho também. Eu vou fazer o contorno ali, ó.
e vou entrar um pouquinho. Para não ficar parado aqui, você até pode fazer isso, ó, limpa teu pincel de leve. Aqui também. Pronto. Terminando essa parte do copo, nós finalizamos a primeira etapa. Agora você deixa seu trabalho secar. Olha, o trabalho está totalmente seco. Eu vou borrifar água aqui nessa parte da janela, aqui nessa parte do fundo. Eu vou usar o pincel número 12, o pratinho e uma pincelada de azul cobalto. Tiro o excesso e eu vou espalhando esse azul cobalto aqui em toda essa área do fundo. Aqui você pode trabalhar assim. Aqui em cima um pouquinho, cantinho aqui, cantinho aqui. Aqui não deixe linha, não. Termina assim, ó, de leve. Eu vou espalhar esse azul em toda essa área dentro da janela, que é a área do vidro. Tá vendo essa área aqui? Ela também é transparente. Então, nós vamos passar o azul em cima dessa parte do copo, não no leite, tá? Aqui, ó. Agora, a gente deixa secar de novo. Agora, nós vamos trabalhar o acabamento, ó, totalmente seco. Primeiro, eu pego meu pincel número 6, eu pego a tinta branca do jeito que ela vem no pote, não tá aguadinha. E eu vou fazer nas cortinas, aqui, ó, essas linhas um pouquinho mais acentuadas. Aqui, essa da ponta, essa parte aqui, que ficou o azul, às vezes sobe um pouquinho. Aqui, ó, eu vou fazer uma iluminação. Eu vou consertar detalhes, por exemplo, aqui, ó, que ficou borradinho. Olha, tá vendo? Um pouquinho. Trabalhe com pouquinha tinta, porque você não precisa cobrir tudo de branco de novo. É só um detalhe aqui e outro ali. Tá? Então, esse daqui pra mim já tá bom. Eu vou acertar o outro do outro lado também. Segunda coisa, pego uma pinceladinha, tiro o excesso aqui no pratinho e eu vou fazer aqui, ó, na bola. Eu vou fazer uns detalhes nas pontinhas, mais branquinho. E aqui pelo meio também. Eu gosto, aqui ó, tá vendo essa linha? Eu gosto de colocar a tinta bem ali, mas coloco a tinta. Pode dar uma limpadinha pra dentro, mas não deixe retinho, tá? Deixe fofinho. Faço isso aqui na touca e faço aqui também no braço dele. Já concluí essas partes, confira como ficou. E agora eu peguei o pincelzinho 2 e eu vou dar uma clareada na barba, nos cabelos. Olha, eu coloco, sujo o pincel de tinta e dou uma clareada. É uma luz seca, que a gente chama, porque aqui tá tudo sequinho e eu vou colocar um pouquinho do branco. Você viu que não fica marcado? Se eu pegar uma pincelada grande e colocar aqui, vai marcar. Mas eu pego de pouquinho e venho lidando com essa tinta. Aqui, ó, na pontinha do bigode. Olha como realça. Aqui em cima também, só que aqui eu vou deixar liso. É por isso que a gente coloca aquelas sombras, para depois voltar com o branco e conseguir esse efeito.
até aqui, ó, na sobrancelha, que eu já trabalhei ali com pontinhas, eu posso clarear um pouquinho mais. Tudo com muito cuidado para não deixar branco puro. Porque se você deixar branco puro, você não vai ver o relevo. Você não vai ter textura. Você vai ter uma área preenchida. Agora, essa área aqui das pontinhas, lembra que eu falei quando a gente estava colocando o branco, que eu falei não precisa chegar até a pontinha? Por quê? Porque depois a gente ia pegar o pincel zero, aí sim, agora que já foi feito o fundo aguado, fundo azul, e ele tá sequinho, agora você pode fazer esse acabamento aqui. Pode fazer fiapinhos, porque eles vão aparecer. Aí você não pode fazer também assim, ó, todas as pontinhas bem branquinhas e deixar para lá mais escuro. Você coloca a sua tinta aqui na pontinha, aí você tem que dar uma disfarçada para unir a ponta no todo da barba. Você pode continuar um pouquinho com a linha. Olha só, barba bem branquinha, bem fácil de fazer. Não pode passar. Prontinho. Vou trabalhar ainda com pincel zero e com o sépia. Eu vou fazer agora o óculos. A minha linha aqui tá aparecendo. Antes de fazer o óculos, me lembrei, se você achar necessário, se o teu Papai Noel ficou com a carinha escura, você pode fazer isso. Vou colocar o pratinho aqui, pincel 2, ó, pouquinho de tinta que tinha ali, ainda tiro o excesso. E você pode dar uma clareada, uma iluminada, olha só. Exatamente no lugar onde estava a luz, tá? Só nos lugares onde tinha luz. Pouquinho, pouquinho, porque se colocar muito não tem como tirar. Isso às vezes é necessário, quando a gente trabalha muito a sombra, depois que seca, ele escurece ainda um pouquinho mais. Ó, dei uma clareadinha. Só nas áreas de luz. Aqui, então, se você pegar uma pincelada de branco e colocar, você não consegue disfarçar. Aí vai ficar tudo muito branco. Aí você tem que voltar com as cores. Não se perde o trabalho, mas dá muito mais trabalho. Aqui eu acho que já é suficiente. Eu vou concluir o óculos com o sépia. Então, agora eu tô enxergando aqui a minha linha. Aqui, ó, ele passa quase em cima do olho. Aqui ele faz uma curva, porque a pontinha dele tá aqui, ó, o outro aqui, ó, do outro lado aqui. Vai ficar aqui. Aqui. Aqui vai pra lá. E aqui ele faz uma curva assim. Aqui tem um nozinho, aqui tem um nozinho. Aqui tem um nozinho. E aqui tem um nozinho. Eu não vou trabalhar aqui, eu só vou deixar assim fininho para colocar o glitter depois. Mas eu posso fazer com o zero, assim, ó, 2 risquinhos paralelos. E do lado de cá também, 2 risquinhos paralelos. Isso mostra vidro. E agora o copo.
Aqui em cima, a gente tem aquela sombra da elipse. Agora, nós vamos colocar a linha de luz. Primeiro, aqui, ó. Eu vou colocar essa linha. Aqui eu tenho uma linha um pouquinho mais grossa. E eu vou colocar a linha com o zero aqui, ó, por baixo. Com bastante cuidado, porque isso aqui é tão fácil de entortar. E do lado de cá, eu vou colocar assim, ó, vou colocar um brilho aqui. Vou colocar um brilho aqui. E vou completar aqui. Não vou colocar inteiro. Mas não pode ficar um fininho e o outro mais grosso, tá? Tem que ficar tudo mais ou menos igual. Do ladinho aqui, ó, eu vou descer com esse branco, puxando assim com o meu pincel. Acho que eu entortei. Do lado de cá também. Vem trazendo esse branco até sumir aqui, ó. Aqui nós temos a outra elipse. Eu vou só marcar o comecinho aqui do leite. E aqui eu coloquei do lado de baixo. E aqui eu vou colocar do lado de cima. Com o pincelzinho 2, eu vou carregar o pincel. Tem bastantinha, tá? Vou puxar aqui, ó. Um pouquinho só. Vou puxar aqui também um pouquinho. Esse aqui eu posso até puxar um pouquinho mais, para passar por cima dessas cores que eu tenho aqui. Vou puxar um bem aqui, ó. Pego a tinta, coloco no pratinho, limpo o meu pincel, mas deixo ele carregadinho de tinta. Vou puxar um aqui também. Eu tenho que acertar aqui que o meu aqui deu uma afundada. Então, vou puxar uma linha certinha. Pronto. Chega de enfeitar esse copo. Por último, eu vou colocar um babadinho aqui nessa cortina. Você viu que aqui, ó, no meu risco, eu fiz isso aqui, depois eu desenhei, ficou um buraquinho. Nesse buraquinho aqui, eu vou colocar um pouquinho do azul. Muito pouco. Para mostrar que é o fundo ainda da janela. No teu risco não tem esse buraquinho, tá? No teu risco você vai ver que eu coloquei essa janela um pouquinho mais para baixo e vai ficar em cima aqui, ó, da madeira, daí não precisa preencher. O meu do lado de lá eu vou colocar um pouquinho do sépia, pra, assim, bem disfarçadinho, que é a cor do saco aqui do Papai Noel, que deve estar sobrando ali. Bom, resolvido esse problema aqui, agora você vai pegar o branco, pincelzinho 2, e você vai fazer aqui, ó, uma rendinha. Eu só tô apertando o pincel. Você lembra que a gente fez uma sombra? Então, essa sombra vai aparar o branco. Olha só, e vai parecer essa rendinha. Só vai encostando o pincel mesmo. Se quiser desenhar com o pincel 0 aqui um crochêzinho, também pode. Não vou fazer porque já vai ser um vídeo bem grande. Então, não dá para gastar muito tempo nisso. Vou fazer do mesmo jeito no outro lado e já vou aproveitar o pincel aqui sujinho. Vou te mostrar uma outra coisa ainda. A janela, ela tem neve pro lado de fora. Então, pega o pincel, pega a tinta
põe a tinta aqui, ó. Todos os encontros aqui da janela, a gente vai colocar um pouquinho de tinta e vai fazer assim um batidinho. Tá vendo? Só que tem que ficar pro lado de fora, tá? Tem que ficar aqui, ó. Não importa o que tenha pintado ali, você vai colocar subindo esse branquinho, indo pra cá. Só que você não vai pôr nesses quadradinhos, você vai pôr só nos de cima. Ó, subindo e caminhando pra esquerda e aqui pra direita. E você põe só nessa parte de cima, aqui embaixo não. Se precisar, você pega outro pincelzinho com sépia e vem aqui, ó, acertando, tá? Porque a neve tem que ficar lá atrás. E quando a gente vai colocar, às vezes borra um pouquinho. Então, sempre tem um jeitinho de consertar. Eu vou colocar a neve toda no meu e já eu mostro pra você o trabalho concluído. Olha, fiz uma estrelinha aqui, assim. Põe um risquinho pra cima e um pra baixo. Depois eu ponho aqui, ó, fazendo uma cruz. Depois no meio. E depois no outro meio. Você pode deixar essa aqui, ó, maior assim um pouquinho. Aqui eu fiz uma pequenininha e aqui eu vou fazer uma outra maiorzinha igual aquela. Primeiro a cruz, depois vai fazendo aqui, ó, nos intervalos. E se quiser, puxa um pouquinho mais esse do meio, que vai ficar bem lindo. O trabalho está concluído. Agora, se você quiser colocar o glitter, abuse dessas linhas escuras, tá? Fica muito bonito. Se você não quiser, eu acho que o trabalho tá lindo assim. Amei esse trabalho. Já fazia um pouco de tempo que eu queria apresentar esse projeto. Essa vai ser a última aula com o motivo natalino desse ano. Ainda dá tempo de você fazer. Eu vou fazer outras aulas ainda este ano, mas não com motivo natalino. Lembrando que o Papai Noel é uma figura comercial, a essência do Natal é Jesus. Trabalho concluído, espero que vocês tenham gostado. O risco você já sabe, tá lá na minha página www.sonalupinturas.com.br, gratuitamente. Para você que me apoiou durante esse ano, muito obrigado e até a próxima aula.